Olá para você de casa, nós estamos aqui dando início a mais um programa Amor Diário. É isso daí, para poder abençoar sua vida. Nossa intenção é que você possa aprender sobre casamento, sobre relacionamento, como ter um casamento abençoado, não é, amor? Isso mesmo, nós estamos aqui com um programa voltado especialmente para você sobre relacionamentos, para te motivar, para trazer dicas para você. E eu quero te convidar hoje a você ficar ligadinho aí conosco, com uma entrevista com um casal super especial, que é o Maurício e a Ana Paula, um casal muito amigo, queridos nossos daqui de Brasília. Então, já vamos chamar, fica ligadinho aí. É isso aí, pessoal. Como combinado, tá aqui. Bem-vindo, Maurício. Bem-vinda, Ana Paula. Obrigado. Pra quem não sabe, Maurício é bispo, Ana Paula são bispos aqui de Brasília, Maurício e Ana Paula. E ele também é personal, né, Maurício? Isso aí, sou personal. Você é personal, Ana Paula é enfermeira, trabalha no Sara. E me conta um pouquinho da história de vocês. Como é que vocês se conheceram? Como é que é essa história aí tão bonita? Primeiro, quantos anos Ana vocês Paula? estão juntos? 11 anos. Confirmado, 11 anos. Falei primeiro, né, que Depois ele vai lá, é, né? garantir. E aí, como é que foi onde vocês se conheceram? Como é que foi esse início aí de tudo? Nós nos conhecemos antes mesmo de chegar a namorar e casar, né? Nós nos conhecemos aqui na igreja. Nós éramos da mesma equipe, mas assim, nos conhecíamos, mas nunca tinha surgido nada. Uns 4 anos depois que ele entrou na igreja, uma discípula minha, né, uma das meninas que eu acompanhava, falou: você sabia que o Maurício já foi afim de você? Eu disse: não sabia não. Quem imaginaria isso, Ana Paula? Aí ele, porque eu não achava, né, porque ele era super diferente, muito diferente de mim, assim, em alguns aspectos, né? Ele Alguns, super Ana Paula? Só alguns? agitado. Porque na essência acho que nós somos parecidos. Ele muito agitado e era super bombadão. E eu achava que não tinha nada a ver. Hoje tá só essa carcassinha de frango aí, né, Ana Paula? Ele era bombadão, era fortão, né? Ele era fortão, andava com os meninos também super... Todo mundo do jiu-jitsu, todo mundo do esporte. Aí você olhou e falou: nossa, nada a ver, né? Nada a ver. E sempre quando chegava, né, um homem na equipe, né, eu solteira, já, né, mais velha que a maioria, e todo mundo: olha aí, eu, não, muito novo, nada a ver. Nossa, Ana Paula. E ele é mais novo que você. Ele é mais novo que eu. É o que ele diz, né? É o que ele diz, né? Nós ficamos descobrindo aí, gente, pra quem não sabe, nós descobrimos aí que ele tem uma rata esses dias pra trás aí, e falou que ele foi registrado com 8 anos de idade. Aí nós falamos: então peraí, então você não tem 38, então você tem 46. Ele: não. Eu fui registrado, mas foi registrado já com a idade 7. Aí não, acho que foi não. Ele deu uma rateada, né, Maurício? Foi. Eu descobri que você é mais velho que a Ana Paula. Não, mas tá tudo certo, é 39 mesmo. 39 agora. 76. Sou em 77. 77. 77. Isso é Faço ligeiro, 30 né? anos agora em abril. 40. 40. Gente, tem problema com o número. Vocês não se reparam isso não, que o número é um negócio complicado pra ele, entendeu? Porque eu me sinto um garoto de 30, Ah, você porque ele tá se sente 30, entendi. Tá certo. Mas fala, vocês estão há 11 anos juntos. Como é que foi, moço? Como é que foi pra vocês namorarem? Foi ela que chegou em você e falou: Maurício, então vamos namorar? Como é que foi isso? Não foi assim não. Foi o contrário mesmo. Geralmente é a mulher que dá em cima do homem, mas dessa vez foi o contrário, por incrível que pareça. Tá certo. E como é que Não, foi? Ana Paula, sempre eu vi a Ana Paula aqui na igreja, ela que era diaconisa, bem sucedida, já era formada e tudo. Então eu tinha um preconceito muito comigo mesmo, por ser um menino pobre, não sabia ler e escrever direito. Então eu sempre olhava para a Ana Paula, só desejava de longe, achava bonita, como a amiga dela falou, né? Ó, você sabia que o Maurício já foi afim de você? E é verdade.
Porque naquela época, se eu não me engano, tinha até alguns pastores, a fim da donzela aqui, eu falei, se Vou entrar no páreo com o pastor, não né? Não tem como não, né? Quem é você, né, nego? Quem é você? Não é pra você não. E por incrível que pareça, essa amiga dela soube e comentou com a Ana Paula. E a Ana Paula de cara já soube, claro, acho que não tem nada a ver. Mas eu precisava ver se alguns traumas da minha vida, Bispo Lucas. Por quê? Porque existem traumas e costumes. É normal no Maranhão, da onde eu vim, um rapaz ter 2, 3 mulheres, ter várias mulheres. Então eu estava vindo por um processo de santidade com Deus, dentro da igreja. Eu fiquei dentro da igreja 5 anos sem tocar nenhuma mulher. Eu não toquei nenhuma mulher. Fiquei sendo líder, firme, forte no meu propósito. Eu falei, se eu for olhar para a mulher, eu vou olhar para a mulher certa. Só que eu olhei para a mulher certa, só que eu não tinha coragem. E para mim ter a mulher certa, eu tinha de falar quem eu era. Aí onde começou o quê? A minha luta e a minha conquista pela Ana Paula. Mesmo sendo um filho de uma ex-prostituta, mesmo sendo um pobre, mesmo sem saber falar, sem saber escrever. Eu tinha de vencer. Você aprendeu a escrever com quantos anos e ler? Eu ler aos 20 anos, aos 19 anos. Você começou a ler? Bem, né? E foi aonde? Eu aprendi na igreja. O que me ensinava a ler, a escrever, por incrível que pareça, foram os meus discípulos. Eu preparava a palavra e eles escreviam para mim. Era assim. Eu comecei por contar a história do manualzinho, né? As 4 linhas que tem no manual Segurança e Medo, eu demorava 4 horas para ler aquelas 4 linhas, né? Aí o que aconteceu? Aí você chegou na Paula e como é que foi isso? Como é que aconteceu? Você chegou nela e falou, Ana Paula, eu quero namorar com você e acabou? Não, eu conversei com o meu líder na época. O meu líder me orientou o quê? Se você gosta dessa mulher, e ela é uma ótima mulher, pelo jeito dela, você escolheu a mulher bem, só que você precisa agora enfrentar os teus medos, enfrentar os teus fantasmas. Eu falei, mano, não dá, vai. E me deu uma ordem, você tem de ir agora. E eu fui. E me lembro até hoje que a Ana Paula estava aconselhando uma discípula aqui nessa nossa terra. E eu cheguei para a Ana Paula e perguntei se eu podia falar com ela. E a Ana Paula falou, sim, você pode falar comigo, mas só depois que eu terminar aqui. Naquele momento, Bispo Lucas. Você foi embora. Naquele momento ali, eu falei, pô, já levei um fora de cara. Acabou. Já era. Eu tava interno dele, né? O medo tava aqui dentro. E aí, como é que você fez? O que acontece? Esperei um momento, pensei em mentir. A voz de Deus veio no meu coração e disse, se mentir, é filho do diabo, porque João 8,44 diz que aquele que mente é filho do diabo, você tem de falar o que tem. E ela tá vindo, você tem de falar o que você tem. E ela veio. Igual o Gabriel. Ela veio. Quem mente é filho do diabo. Ela veio, né? E perguntou, pois não, você quer falar comigo? Eu falei, sim, quero falar com você. Sentei ela na cadeira e falei, ó, o que eu quero falar pra você eu só queria ter uma oportunidade de te conhecer. Eu sei que você já é uma diaconisa, eu sou apenas um líder de célula, não sei ler, eu não sei escrever direito, eu não sei falar direito, mas eu queria ter uma oportunidade de te conhecer. E se você quiser me dar um fora agora, eu aceito, porque pela primeira vez eu estou conquistando uma mulher com verdade, porque todas as mulheres que eu tive na minha vida eu conquistei com mentira, com coisas que eu não era. Você falou quanto é que você ganhava? Falei sim. Falou, Ana Paula? Me falei. Falou. O que ele falou pra você, Ana Paula? Falou, eu ganho R$300 por mês. Eu ganho R$300 por mês. Eu não tenho nada para te oferecer, mas eu quero fazer você feliz. Quero ser o pai dos seus filhos. Quero ser seu personal. Até hoje eu não consegui me comprometer, não foi o personal que não deu certo. Foi a única coisa que ainda não cumpriu. Mas As promessas de cada por vez. mim mesmo. Mas é interessante isso, porque eu falei isso mesmo pra ela, falei, ó, eu ganho R$300. Hoje não tenho muito que eu te oferecer, mas uma coisa eu sei, eu sou homem, e sou homem de Deus. Não sou qualquer um, eu sou um homem de Deus. Mas um dia, se você me der essa oportunidade, um dia eu vou te dar do bom, eu vou te dar do melhor, e um dia você será a mãe dos meus filhos. E outra, eu vou ser um pastor. E hoje eu sou um bispo. E aí, Ana Paula, como é que foi isso? Aí você olhou pra ele e falou assim, ei, você deu uma chance pra esse cabra? Assim, Deus tinha falado comigo que ia aparecer uma pessoa. Eu não tenho essa coisa muito mística, assim, de Deus falou comigo. Sou muito pela palavra, de uma forma mais racional. Né? Mas Deus tinha falado comigo que ia aparecer uma pessoa que eu não dissesse não. Porque eu tava há muitos anos sozinha e meio que eu tinha que acostumada a viver sozinha. Tava muito bem, com muitos discípulos, muitos amigos. Já formado, trabalhava. Um carro, tudo. Então... E ele tinha o quê? Você tinha um carro, Maurício?
Não, eu tinha um automóvel, não tinha um carro. Eu tinha uma Mimosa, era uma bizinha que eu tinha. Uma motoquinha. Motoquinha. Era lambretinha, né? Era lambretinha, tinha uma lambretinha daquela lá. Era o meu maior bem que eu tinha, era ela, não tinha mais nada. O pessoal, seus discípulos chamavam ela de Mimosa. Chamava ela de Mimosa. Você andava a Brasília inteira com ela? Andava, ia atrás de todo mundo. Buscava um, leva para o Instituto de Vencedor, buscava outro. Eu dava, às vezes, Bispo Luca, do Instituto de Vencedor para a embaixada aqui, eu dava 30 viagens, porque eu tinha 30 alunos no Instituto de Vencedores. Aí você levava... Você usava na bis, na bizinha. Eu que ia atrás de carona para eles, era assim, eu sempre me virava com essa bizinha. Aí você dava a Ana Paula, tinha carro, tinha tudo assim na bizinha. Na bizinha. E ela via isso tudo de longe. Você não andou na bizinha, não, Ana Paula? Não andei na vizinha. Você não andou na bis? Tá, mas e aí, como é que foi a parte do início do relacionamento? E aí ainda naquela ocasião a igreja tinha entrado num voto de que ninguém ia iniciar nenhum relacionamento, dava uns 45 dias. Nossa. E aí nós falamos com o pastor, né? No outro dia ele, não, então a gente combina como a gente faz um dia. Não, peraí, eu vou falar com o pastor. Aí falamos com o pastor autorizou, mas esperamos o voto. Aí começamos a namorar. Esqueceu de um detalhe, minha querida. No voto, faltando mais ou menos uma semana para terminar o voto, ela viajou para a cidade dela, no interior de São Paulo, Marília, né? Uhum. E ela foi, eu fiquei, o meu pastor me chamou no canto e falou assim, ó, daqui uma semana acaba o propósito de vocês e aproveita que ela está lá em Marília, na casa dos seus pais, e vai lá peça a mão dela em casamento. Namoro. E namoro. Mas lá na casa dos pais delas? Ai, Jesus amado. E eu Ganha fui. R$300 por mês? R$300 por mês. E eu falei pro pai dela. Foi macho, hein? Você foi lá e o velho falou que era você. Ele olhou pra mim, me lembro até eu sentado na mesa, ele falou assim, ó, eu oro pra minha filha se casar com um homem. Não oro pela cor, quanto que ele ganha. Eu só quero que Deus coloque na vida da minha filha um homem de Deus. Porque se ele tem Deus, um dia ele vai ter tudo. Me abençoou, legal. eu e ela. Uhum. E pra você foi surpresa, Ana Paula, ele ir lá? Foi surpresa. Ele chegou, né, Ana Paula? Aí foi muito demais, né? E aí, vocês namoraram quanto tempo? 9 meses. Aí namoraram, noivaram e Em casaram? janeiro E já casou? e casamos em setembro. Ó. E aí, setembro. Agora, como que foi essa questão de tantas diferenças, né? Isso é importante, porque às vezes as pessoas separam hoje por tão pouco e vocês colocaram algumas diferenças. Você tinha formação, ganhava bem, o Maurício não ganhava bem, não tinha ele era personal, mas como ele disse, né, com as suas dificuldades. Como é que vocês conseguiram, no início do casamento, superar isso? Porque é o momento mais difícil para mim, é o início. Depois que você passa os 5 primeiro... Não, porque até ele casou, você já ganhava. Quando você casou, já ganhava muito bem ou não? Continuava ainda ganhando como que era? Interessante, depois que eu me casei, Bispo, surgiu muitas oportunidades para mim. Estudar, fazer supletivo, passar num curso, né? Então começou a porta se abrir, por isso que eu falo, Deus abençoou o casamento. E começou a se abrir, eu vi que Deus estava me abençoando. E assim que eu me casei com ela, eu arrumei emprego. Pelo contrário, o mercado do emprego ficou muito propício para mim, ficou muito bom para mim. Eu vi que era mão de Deus, porque eu estava quebrando a maldição na minha família. Porque na minha família, nem todos meus irmãos conseguem se casar. Ou melhor, eu fui o único que me casei. Depois meus outros irmãos se casaram. Entendi. Você puxou o carro, né? Exatamente. Na questão da Aí família. vocês casaram e começaram a vida a dois. A dois. Mas antes da gente continuar a parte da vida a dois, a gente tem que chamar o nosso intervalo. Já se passou, já. Vamos lá, vamos de intervalo e a gente volta já já. É isso aí. Então, vocês casaram. Fiquei até sabendo que você casou, você foi pro hotel, tomou um banho, teve tudo lá no seu quarto, né, Maurício? Você foi tomar um banho lá, foi tudo todo certinho, veio pra cá, pra casar. Eu tinha que casar naquela noite. O que aconteceu? Eu não calculei bem o horário e descobri que não dava tempo. Tem problema com números. Não calculou bem o horário aí. O que acontece?
Quando eu cheguei prontíssima, Pro na casamento. porta da igreja, Pega leve comigo, ele por estava favor. de short e camiseta na frente. Aí a minha irmã, eu pedi à minha irmã, Vanessa, vai ali, pergunta se aconteceu algum problema. Meu Aí Deus, eu não ela- sabia disso não. Sabia disso não? Não. Entrou Sabia no disso não. carro, bateu Acho a que eu porta, você matava. não sabe com quem você vai casar? Quem, ele? A minha irmã. A irmã Você dizia. não sabe com quem você vai casar? Não aconteceu nada. É brava, é muito brava. Virada no tetel. E aí, Mas teve um ele porquê. tava lá. Aí você desceu. Por quê? O porquê qual foi? Eu fui me arrumar no hotel, eu esqueci que o horário do casamento, que foi na sexta-feira, é um horário de trânsito. Eu falei, não vai dar tempo. Eu tentei voltar para trás, eu peguei o trânsito do mesmo jeito. Então eu trouxe o terno na mimosa, o sapato. Na motinha. Na motinha, tudo na motinha. Na bis. Aí você chegou junto com a Ana Eu Paula. peguei, passei de frente o calca que a noiva estava, eu não vi ela. Imagina a situação. Aí, E aí? você quer Aí saber você foi tudo? tomar, você arrumar onde? Você quer olha? saber? Aí o que aconteceu? Cheguei no banheiro dessa nossa terra. No eu banheiro falei, da igreja? No banheiro da igreja. Ai, Maurício, meu Deus. Cheguei no banheiro da igreja, eu falei, meu Deus, cadê a toalha? Não tinha toalha. Essa história. Aí eu falei, eu olhei pra minha camisa, a minha camisa será a minha toalha, mas hoje eu me caso. Não tinha um sabonete, eu falei, oh Deus, se o senhor mandasse um sabonete pra mim, olha pra Tinha que ir no cima. cantinho. Tinha um guerreirão lá no cantinho. Aqui no cantinho, sempre tem um sabonetinho no Isso. cantinho. É, Os meus esse- Não é a discípulos. pior parte, não. Não, os meus Bicho, discípulos. tem pior parte. Tem. Eu precisava pentear meu cabelo, naquele tempo eu tinha um pouco de cabelo. Eu falei, ô senhor, se o senhor pudesse me arrumar um pente, pentear meu cabelo. Olhei pra debaixo da pia, tinha uma escova de lavar roupa. Ah, não, Maurício. Eu vou falar uma coisa pra vocês, por incrível que Ficou pareça. penteadinho. Gente, se você ver meu buquê, parecia que eu fui num salão. Você O cara vê o ficou álbum, penteadinho, Maurício. o álbum de casamento você estava impecável. Então, Impecável. se tivesse arrumado no salão. E aí, Ana Paula, como é que foi? Qual que foi o pior, Ana Paula? Não é possível que tem Ah, pior não, que isso. pior é isso. A É, você ainda escova, pegou a né? escova de que... Quando ela chegou, me viu no altar, parecia um príncipe. Ah, não, gente, foi, não. Então, depois que casou com o príncipe, Ana Paula, como é que foi? Foi tudo maravilha ou como é que foi viver com esse ser dentro do seu quarto, da sua casa lá? Como é que foi isso? Como eu disse, né, nós temos a essência parecida, né, assim, nós gostamos muito de estar com as pessoas e amamos o ministério, amamos a Deus, assim, todo nosso, nisso nós concordamos, mas a forma de fazer as coisas é bem diferente, né, ele é todo agitado, eu gosto de fazer as coisas certinho. Ele marca as coisas de última hora, faz as coisas no improviso. Visita de última hora. Visitas. Não lembra das coisas? Não, E não é esquece. visita pra passar uma semana na sua casa, né? É. Ó, tô indo pra casa pra visita pra passar uma semana. Não é assim? Ah, Nossa. E então, isso Mas qual foi o momento Traz mais difícil pra você no casamento? Pra você, Ana Paula? Foi um momento assim que foi crucial, que foi muito difícil pra você na sua relação com o Maurício. O que foi mais difícil pra você? Bom, como eu era muito independente, foi difícil eu me colocar na posição assim de ajudadora. E apesar de na forma de falar ele ser muito assim, né, às vezes duro e tal, ele é muito preocupado, ele ficava assim, não, você tem que descansar, você trabalhou a noite toda, você tem que descansar. E isso pra mim foi difícil eu ir para essa posição, né, de receber De ser esposa, dar apoio pro seu marido, de ajudar o seu marido, de ser, como se fala, uma mulher, como a Bíblia diz, não esteio pro seu esposo. Foi difícil pra você? Foi. Mais difícil do que quando vocês tiveram o Miguel? Aí quando nós tivemos um momento difícil também, que foi quando eu perdi, né, um bebê antes de engravidar do Miguel, que quando eu engravidei ele falou para Deus e o mundo, falou no púlpito, na igreja e todo mundo, e aquela alegria. Era um E eu sonho, já tinha né? 37 anos, não, 36 quando eu engravidei do que eu perdi, né? E pensava assim, com essa idade já é mais difícil de ter outro, ficou aquela sombra de dúvida, mas nos momentos difíceis a gente sempre se uniu. Teve momentos
momentos críticos, assim, por exemplo, em relação à questão a nossa primeira briga foi por causa de um jogo de panelas, né? Nossa, primeira briga. Eu queria umas panelas, ele, não, isso é muito caro, e não pode. Não, e consegui brigar com a Ana Paula, porque... É, né? realmente. Ele consegue me fazer tirar do sério. É só aparecer uma visita na sua casa lá uma semana que ninguém sabia que ia chegar, imagina. Qualquer mulher estaria em confusão. Ele sabia, só ela que não. Só ela que tudo não. bem. Depois chega a minha vez. E então nessas coisas assim, nós fomos ajustando. Aí eu cedi, comprei a outra panela. Até o tempo que ele foi, não, tudo é meu, tudo é nosso, né? Ele tinha muito essa questão, não, você tem, eu não tenho. É os traumas dele, os sofismas dele, né? Os paradigmas dele. Impressionante. E você, o que foi muito mais difícil no seu casamento? Que você possa dar como exemplo para quem está em casa vencer. A Ana Paula venceu aí a questão de ser uma mulher na posição de esposa, submissa, estar junto, ceder, a individualidade dela, ceder não é fácil não, realmente é muito difícil. E para você, qual foi a coisa mais difícil? Foram brigas ou foram condições? Como é que foi? Foi situações que aconteceu. Um momento que eu nunca vou esquecer na minha vida foi quando ela falou, nosso primeiro filho, né? Porque eu tinha um sonho, porque eu nunca tive família, né? E meu sonho era ter uma casa, ter uma esposa, uma mesa, filhos e um cachorro. E quando a Ana Paula me falou, né? Uma casa mesmo, um filho, um cachorro. É um sonho simples, mas é uma coisa que, para quem é do Nordeste, quem é do Maranhão mesmo assim, vive, não tem isso não, referencial, não existe isso. Então, quando ela falou para mim que estava grávida, eu falei no público também, falei para todo mundo. Eu me lembro até hoje, bispo, uma situação muito complicada, que a ecografia dela ia ser... Eu descobri que tinha perdido na ecografia. Eu já estava com uns 3 meses. Entendi. O que acontece? Mas é assim que acontece, muito normal. Você vai fazer ecografia, o coraçãozinho do neném já parou de bater, é horrível, né? Eu me lembro, Bispo Lucas, que o exame dela estava marcado para 9 horas. 5 horas da manhã eu tô acordando ela para ela tomar banho, para se arrumar. Eu estava tão ansioso e ela, não, tá muito cedo. Eu falei, não, tá não, porque você deu uma se arrumada, aqui se arrumar vai dar 9 horas até chegar lá. Só sei de uma coisa, eu estava tão ansioso que eu cheguei lá às 7h30. Agora era 9. Era 9. Os horários, negócio com números. Levei o CDzinho para gravar, tudo, né? Afinal de contas, Deus tá realizando meus sonhos. E eu me lembro até hoje, uma situação muito difícil para mim, foi quando a médica começou a examinar, uma começou a falar, comunicar uma com a outra, por gesto, né? Tipo, tô ouvindo, tipo, tem uma coisa de errada. E naquele momento que a médica falou para mim, para ela lá dentro do consultório, falou, realmente eu quero dar uma péssima notícia para você, mas você não conseguiu gerar a criança, né? A gestação evoluiu, né? E eu me lembro até hoje que a Ana Paula entrou para dentro do banheiro e demorou a sair. Naquele momento ali, eu tive de ser forte. Eu falei, minha esposa está lá dentro chorando, tenho certeza. Você não descontou nela? Não, pelo contrário. Vocês não brigaram entre si? De jeito nenhum. Eu entrei lá dentro, ajudei ela a se vestir, falei, não, é assim mesmo. Deus vai dar outro filho para nós. E ela estava chorando muito. Deus deu? E Deus deu? Deus deu. Quem é? Deus deu. É o Miguel. Hoje tem 6 anos. É o Miguelito. 7. Aliás, 7 anos. Aliás, fez 7 anos. Gente, números. Fez 7 anos esse ano. É o Miguelito. Eu sei porque ele é perto do Gabriel, por isso que eu sei que ele tem. Eu quero até falar uma coisa, meu bispo, se você permitir. Isso acontece na vida de muitos casais, não sabem dar com situações como essa. Eu me lembro até hoje. Eu falei para Deus, eu aprendi uma coisa. As primícias é do Senhor. Esse filho não era o meu. Esse filho é do Senhor. Agora me dá o meu. E nisso veio o Miguel. Superamos juntos essa dificuldade. Mas eu quero deixar uma coisa bem clara, bispo, porque eu falo aqui, não precisa estar na minha frente, mas situações como essa, você não vence sozinho. Eu me lembro que eu liguei pro senhor, não sei se você se lembra. Liguei aí para o senhor, falei, bispo. Que tem pessoa nem bispo, era pastor Lucas. Falei, pastor Lucas, tô mal, aconteceu isso. Falei, o que foi que aconteceu? Aconteceu assim. Falei, onde você tá? Falei, tô em casa, não tô legal. E eu não sei como você chegou, acabei de falar, o senhor tinha chegado lá, nos apoiou, nos ajudou, ensinou a dar com a situação, viver com aquela situação.
E desse jeito nós superamos isso aí, porque tivemos ajuda de pastores. Graças a Deus pela sua vida, porque senão eu acho que eu não podia ter ficado num trauma agora. Com certeza. E o que você teve que mudar? O Maurício teve que mudar para ter um bom casamento? Ouvir, eu tinha de ouvir. Eu não sabia ouvir, eu sabia falar, mas ouvir não. Porque ouvir não é do homem, ouvir não é do homem. Do homem é falar, mandar, conversar, tomar frente. Eu tinha de ouvir. Se teve uma coisa que eu nunca aprendi na minha vida foi ouvir. Eu tinha de ouvir. E para me ouvir a minha esposa, eu tinha de ouvir a outra pessoa. Que uma ajuda de um pastor, de um líder para me ajudar. Que nesse caso... E você conseguiu vencer isso? Eu consegui. A gente ouve hoje, Ana Paula? Ouve. É bom você falar, aproveitar aqui. É, né? E como é que foi a chegada da Giovana na casa de vocês? Tem a Giovana aí, que é uma filha que você tem. Antes de você já ser cristão, antes de você ir para a igreja, você teve um relacionamento, teve uma filha. Exatamente. Que hoje ela mora com vocês. Mas você começou a ver ela, se tratou, poxa, acabou que ela veio morar contigo. Foi. E hoje se tornou filha de vocês mesmo, Tornou né? filha minha. Deus é fiel, né? Me fala uma coisa. Pra gente, nós estamos fechando o nosso quadro, eu preciso saber como é que estão hoje, como é que é hoje, cara, como é que vocês estão hoje? Você realizou seus sonhos? Você consegue dar do bom e do melhor para sua mulher? Você consegue ser um bom marido? Sua condição financeira melhorou, ajudou? Como é que é isso? Deus te honrou, tem te honrado? Eu posso falar para o seu bispo, você está falando um cara honrado. Eu falo até brincando no púlpito, quando eu prego nos meus momentos de liderança, eu sou o melhor da minha espécie. Eu sou o melhor do meu clã, eu sou o melhor da minha família. Eu sou um exemplo para a minha família. Hoje nós temos nossa casa, nós temos nosso carro, nossos filhos estudam em colégio maravilhoso, o qual o pai nunca estudou. E hoje Deus tem nos honrado. E outra, tivemos nossa igreja, pastoramos muito, pastoramos 7 igrejas, você viu aí, todas tiveram sucesso, foi muito boa. Hoje eu sou bispo na Ceilândia, lá junto com o senhor, tem uma equipe, a equipe Falcons, o que eu puder fazer pela equipe, para os pastores. Ele tem o Falcons, né? Não tem jeito. Não adianta, então seja, Deus honrou, Deus honrou. Mas uma coisa que eu nunca abandonei na minha vida foi o meu chamado. Nunca negociei meu chamado, nunca. Então hoje eu tô aqui. É isso aí. E você, Ana Paula? Conseguiu, o homem que se casou, que não tinha nada, deu certo? Deu certo. Valeu a pena Hoje... investir num cabra que não era nada, como diz o seu pai, só tinha Deus. Se ele tinha Deus... Tinha tudo. Obrigada Então... pela presença, nosso tempo acabou, nossa produção tá ali, corta, acabou. Então, obrigada pelo carinho, a gente vai chamar... Mas eu acho que nós temos que fazer uma declaração, mesmo que não sei se verdade. o pessoal vai conseguir fazer aí no programa, mas... Fazer uma declaração, aproveita agora então, Moisés. Todo mundo faz uma declaração. Rede Nacional, faz uma declaração da sua esposa aí. Faça uma declaração. Momento seu, especial, faça aí, momento, Quero olha pra falar que ela, eu sou muito feliz. Só pra ela, é pra ela. Quero falar que eu sou muito feliz com você. Eu quero te agradecer em primeiro lugar por você, Ana Paula, ter me dado essa oportunidade. Se você não tivesse me dado essa oportunidade, talvez eu não seria esse homem que eu sou. E hoje eu sou um homem. Eu sou um homem de Deus, viu? E eu agradeço a Deus por a oportunidade que você me deu, viu? Obrigado, porque se não fosse você, eu não seria esse homem. Isso eu tenho certeza. É pra ela. Ele fala, tá vendo? É isso, gente. Até o nosso programa. Obrigado, Maurício e Ana Paula. Pessoal, até o nosso programa Amor Diário. Tchau. Beijo, fica com Deus.